pessoal, estamos de volta com Elas Geram um Podcast, com mais um episódio, e hoje estamos aqui com a Camila, com o nosso convidado mais que especial. Boa tarde. E com a Sara Helena também, estamos aqui, né? E aqui está o Reginato pode se apresentar, falar um pouquinho de você e aí a gente começa com a Inquisição. Queria agradecer pelo convite de estar aqui, adorei o convite. E falando um pouco sobre mim, eu sou, falando de profissão, eu tenho 3 profissões, né? Eu sou engenheiro agrônomo, muito no passado. Esse a gente não sabia, viu, Reginato? Influência do meu pai, né? E trabalhei muitos anos com agronomia, durante 14 anos. E depois me formei em administração, né? E mais tarde em contabilidade, contador. Então tenho três profissões, né? E acho que estudar é muito importante, a gente nunca pode parar. E o estudo ele vai de acordo com os caminhos que a vida nos pede, né? Teve uma época da minha vida que a empresa onde eu trabalhava faliu, né? A cooperativa, e eu tinha proposta para ir para o interior, para o Mato Grosso. Mas como eu e minha esposa tínhamos um negócio aqui em Balneário Camboriú, um laboratório de análises clínicas, e a minha esposa sempre morou perto do mar, então eu abri mão. Não vamos dessa vez. É difícil sair da praia. Eu abri mão da minha carreira e mudei, né, a minha carreira para a área de administração. Eu comecei aí a trabalhar na Intelbras, em Florianópolis, em São José, no ano 2000. E vocês moravam aqui em Balneário? Morava aqui em Balneário, tinha um negócio aqui e nasceu a minha segunda filha, a Ana Beatriz, no ano 2000. Então a minha esposa estava aqui com uma empresa e com 2 filhas pequenas e eu trabalhando em Florianópolis a semana toda, né? E viajava muito naquela época, então chegou uma época que eu comecei a entrar em estado depressivo. E um domingo de manhã, tomando café com a minha esposa, eu comecei a chorar, que nem uma criança pequena. E aí foi que a gente decidiu, na verdade, a minha esposa disse assim, chega lá e pede demissão na segunda-feira. E foi o que aconteceu, foi uma liberdade, né? Acho que o bom da vida é que ela nos permite mudar. Sim. A mudança, ela vem às vezes para pior, às vezes para melhor, mas o importante é mudar. E a coragem, né? Que vocês toparam junto, assim, de olhar um para o outro e falar. A cumplicidade, né? E a gente tinha como tinha empresa, né? Tinha uma fonte de renda, então permitia que eu ficasse algum tempo sem trabalhar. Dava um lastro ali, mas não quer dizer que não teria que Mas topar 30 esses dias desafios. depois que eu tomei essa decisão, já recebi um convite para dar aula no Instituto Faial. E aí começou a minha carreira de professor universitário na área de administração. Já começasse ali. Isso, lá em Itajaí, no Colégio Faial, né, onde a Camila foi minha aluna. Eu fui aluna dele, por Foi isso lá estar que aqui. se conheceram. Tive esse prazer. Meu marido também foi também. aluno, ele foi Isso. orientador de TCC do Rafael, do meu Que marido. legal. Então, mas eu E queria aí abrir o eu me parênteses. encontrei na área da docência também, né? Porque quando eu trabalhei Ensinar. como engenheiro agrônomo, eu recebi uma bolsa de estudos para estudar em Israel. Eu fiquei 3 meses estudando em Israel com uma bolsa de estudo e lá a gente teve muitas aulas de como proferir palestra, como conversar com um público que tem pouca instrução para você transmitir um conhecimento para esse público, né? Que a gente chamava dos campesinos, né? Que o curso foi em espanhol, que a maioria é América Latina, né? América Central, que tinha pessoas ali. E aí acho que esse treino foi uma preparação porque vinha Foi mais despertando tarde. algo, assim. Foi né? se vendo que ali tinha alguma coisa. Então, quando eu entrei na sala de aula para dar aula, eu não tive problema nenhum, porque eu já tinha essa preparação anterior. E ele dava, talvez entre outras, né? Mas eu lembro que a gente teve cenários contigo, né? Onde a gente prepara a empresa para o pior, para o cenário mediano e para o melhor cenário, que já não é uma matéria tão fácil de lidar, assim, já tem que abrir a cabeça o próprio aluno, assim, para entender, né? E sempre foi uma didática muito boa, assim, sempre teve essa habilidade de falar com as pessoas.
Eu sou suspeita de dizer. Então, eu já quero abrir um parênteses, porque eu vi aí sua segunda filha nascendo, eu queria saber um pouco para variar. Né? Isso, por quem nasceu? Você nasceu, Reginato? Sabe como nasceste? Eu nasci em Joaçaba, no oeste de Santa Catarina, em 1962, há 60 anos atrás. E nasci de parto normal. Sim, né? Nossa geração é de parto. De parto, né? A maioria das pessoas né, nasciam de parto normal. Até em casa, até em casa, né? E depois, né, a minha mãe teve todos os 3 filhos de parto normal. Né? E depois eu me casei em 91. E a minha esposa, nós tivemos 2 filhas. E as 2 também nasceram de parto normal. Olha, e onde elas nasceram? Nasceram no Hospital Marieta, em Itajaí. Né? E a segunda filha, né, ela veio... De uma maneira diferente já. Ela veio, talvez não querendo sair, né? Veio de costas, veio né? de bundinha, de bunda. Veio, estava pélvica então? Estava pélvica. Olha, e aconteceu um parto normalmente? E o médico teve a habilidade, assim, de não falar nada para minha esposa, né? Certo, ele viu que era possível, né, fazer o parto para não deixar ela nervosa. Sim. E foi tranquilo, né? Não teve que utilizar intervenção forte, nada. Foi tudo. E tu estavas junto? Eu não estava junto, não, porque eu sou uma pessoa que eu não posso ver sangue. Eu tenho fobia encontro para casais. Sangue. Eu vejo sangue e eu desmaio. Eu entro em estado de brancura total, baixa pressão. Tu sabes que isso já foi tema aqui uma vez. E eu digo assim, né? O Rafael, meu marido, cortou os 2 cordões. Mas a gente fez com a equipe, hoje se faz esse preparo para os casais, assim, né? Pra gente não ter que descobrir no caminho. A gente se prepara antes para saber o que vai acontecer no dia do parto. Então, desde o que vai acontecer com a família, a rede de apoio, qual é o papel do marido, como é que ele pode ajudar, como é que a mulher vai se sentir, como é que é a chegada dessa criança. E dentre uma das coisas está essa preparação, assim, né? Então a gente assiste vídeos juntos, vê outras coisas. E eu sinto que a maioria dos homens vai se empoderando também, nesse sentido, a ponto de entender e aí conseguir estar porque tem um propósito, né? E eles gostam muito de estar. Na verdade, assim, em 16 anos, né, na lida com a doulagem, um marido pediu que, né, fez aí porque a gente também combina, né, que estava se sentindo meio mal. Mas era numa cesariana, no parto, até hoje ninguém passou mal. Pelo contrário, né? Mas é mais para dizer assim, até para te saber disso, assim, porque a primeira sensação deles, às vezes, não é a questão com sangue, mas é justamente assim, nossa, mas como? Eu não quero participar, eu vou passar mal. E aí, à medida que você vai preparando, vai começando a entender a importância do homem lá, o que ele faz, como é que ele ajuda, receber esse bebê, aí o sentido às vezes consegue transformar isso. Até uma coisa que eu nunca conversei com a minha mulher sobre isso, e acho que foi uma coisa muito natural, acho que ela não queria, e antigamente não queria era me assim ver também, junto, né? sabe? Porque inclusive, quando ela estava com as dores do parto ali ainda na cama do hospital, eu tentei me aproximar, ficar junto e ela vai embora. As hormônios vai embora. Sai daqui. Eu vou te dizer que a dor ajuda. Isso é legal porque a gente prepara antes hoje, né? Você prepara o casal antes porque na hora é uma coisa muito instintiva e a gente realmente, assim, eu fiz isso com a minha filha pequena, eu tive o segundo em casa, então eu falei assim, não sei se eu vou conseguir fazer o que ela em casa, não, vamos experimentar. E aí quando eu tive as primeiras contrações, ela começou a chorar, que foi tipo 7 horas da manhã. Eu falei, eu não consigo, eu tô dividida, não, leva ela então, dá um passeio com ela, depois volta. Mas esse preparo que é feito hoje... E na acho verdade, que é importante o preparo. Eu devo ter falado alguma legal. besteira, ela deve ter me... Não, é que os partos eram desassistidos. né? A proposta da gente trazer o podcast é justamente porque, apesar da gente falar como se isso fosse comum, ainda não é. Muitas vezes os homens e as mulheres ainda não sabem o que vai acontecer naquela hora e como é que eles apoiam um aos outros, assim, né? E na verdade vem, né, uma chuva de hormônios banha o corpo da mulher, né? E por acaso eu também, quando fui parir a Serena, eu disse pro meu companheiro, vai para Balneário buscar roupa e tudo mais, que a gente estava em Brusque.
e não deu 40 minutos depois disso ela nasceu. Então, em algum né, nível, eu também quis parir sozinha, porque também acreditava no meu corpo e no trabalho de parto e na bebê, né? Sim. E aí creio que tua mulher também, porque quando a gente se empodera e às vezes isso é natural, né? Hoje à noite eu vou conversar com ela. Isso! Como é o nome dela? É Maria Cristina. Maria Cristina tá assistindo a gente, aí depois ela vai botar nos comentários a versão dela. Mas eu hoje em dia eu vejo muitos casais que acompanham o parto, né? E eu disse, poxa, essa experiência eu não passei, sabe? Às vezes dá um sentimento assim de que perdi esse momento. Olha, homens ouvindo isso. Viu? Isso aproveite quando tem a chance. Mas em compensação, né? Eu sempre fui um pai muito presente. Né? Eu sempre fui um pai que trocou fralda, dei banho, de madrugada quando minhas filhas choravam era eu que levantava para atender. Né? Viu? Olha, ele passou pela preparação. Então, porque os maridos estão cada vez mais assim, cada vez mais participativos e presentes. A maioria das vezes eu que levava para a escola, eu que ia buscar, sabe? Sempre foi bem presente. Sempre presente, então é uma compensada. E uma então faz 16 anos e a outra tem quantos anos? A mais nova, 22 anos, e a mais velha, 26. 22 e 26 anos. 22 e 26 anos. Elas já tiveram filhos? Não, ainda não. Então é bem bom elas assistirem esse podcast. Esse podcast é bom para quem ainda não tem filho também. Porque o intuito dele é ir preparando, né? Mas a gente vai entrar um pouco na tua história também. Uma das coisas que fez convidar acho que essa primeira virada que tu falou assim, tu se deu conta dessa depressão? Como é que tu sabia? Tu era já diagnosticado ou tu foi entender isso depois, nesse processo de mudança ali? Entendi depois, né? Entendi depois quando veio esse choro que eu falei, né? Disse assim, nossa, mas isso não é normal, né? Eu tão sensível assim para numa conversa sair chorando, né? E aí a gente entende que você está entrando num processo depressivo. Sim. Porque você não está no lugar que você quer, você está incomodado com aquilo que você está fazendo, não gosta daquilo que você está fazendo, mas você por não dentro diz, não, eu sou homem, eu tenho que fazer. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. E aí você assume isso como uma obrigação, né? E aí E às vezes seu homem foi justamente o contrário, né? Foi assumir isso, e que bom que tinha uma super companheira lá também de esse amor que a gente pode ter um pelo outro, né? De zelar um do outro, essa assim, de apoiar. Cumplicidade, né? De apoiar, né? E agora então vamos, né? Na alegria ou na tristeza. Exatamente. E uma das coisas que o Reginato faz muito bem, por ser professor da administração também, ele é administrador e hoje ele está fazendo um trabalho, eu não sei se ainda como administrador, porque às vezes a gente gira, né? Uma associação, gira várias cadeiras aí, mas tu faz um trabalho muito importante com uma causa que é Amor para Down. Depois a gente vai colocar aqui o Instagram do Amor para Down para o pessoal poder acompanhar todo o trabalho. Mas antes de falar do Amor para Down, eu quero que tu conte como tu chegou lá, que eu acho que assim, para mim é uma história que me toca muito. Então, é engraçado, a gente conversando aqui, agora a gente pode fazer uma ligação, né? Esse meu trabalho no Amor para Down, ele começou com um parto também. Olha, é verdade. O início. E o parto de madrugada, porque a ligação pegou que tu já me contou no horário da ligação. Foi 6 horas da manhã, eu e minha esposa recebemos uma ligação de um casal de amigos nossos que tinha muita dificuldade de engravidar, fizeram um tratamento hormonal, fizeram inseminação artificial e não conseguiam. E aí, em um determinado momento, pararam de fazer tudo isso e a minha amiga Leisa, né, engravidou. E esse dia nasceu a filha, né, e essa filha veio com síndrome de Down. Então, vocês imaginam tanto tempo tentando ter um filho, a expectativa enorme, e quando nasce uma criança com síndrome de Down. Né? E aí vem o processo do luto, que a gente fala aqui, né? Que não é o filho perfeito. Olha, que legal tu falar tudo isso, porque quem está ouvindo aqui, ou talvez já tem, ou está gestando e pode vir a ter, ou conhece alguém, é muito bom a gente poder entrar nisso, assim. Que é um sentimento normal. É um sentimento normal e até um sentimento que ele tem que existir para que depois a pessoa dê a volta, né? E entenda que não é o fim do mundo, né? Não é uma desgraça que veio só para mim, né? Possa que isso pode receber aquela com criança, pessoa, né? Como ela é. E aí eu e minha esposa fomos para a maternidade, né? Na mesma hora. E aí tenho um tio que é médico, geneticista, e aí liguei para ele para saber
de que forma que a gente poderia ajudar, né? A gente falou, tu falou que recebeu a ligação, eu falei, mas não ouvi se tu falou, né? Que ele recebeu a ligação do casal, né? Do casal, da maternidade, né? Sim. Chorando no telefone. Mas esse casal era parceiro, companheiro, amigo de vocês, não? Sim, muito amigo nosso. Muito amigo nosso. Bem amigos, até hoje. E aí a gente começou a caminhada de você ter né, um amigo que tem um filho com deficiência e numa época que tinha assim pouca informação, pelo menos aqui, o que fazer, como lidar. A única entidade que trabalhava com deficiência é a APAE, mas a APAE trabalha todas as deficiências, não tinha pessoas especializadas, né? E eles sentiram muita dificuldade, a quem encaminhar, o que fazer, né? E estiveram até em Brusque, né? Em Brusque tem uma pessoa lá que trabalha com deficiência também. A Beth. Eu não me lembro. Acho que Eu também já ouvi Eu falar não me de uma lembro casa o nome que tem lá. Da entidade agora que ela tem lá. E foram Det, para lá. acho que Det, não é. E aí em casa faziam exercícios e manipulava aquela criança, e depois ela teve problema cardíaco, teve que ir para São Paulo fazer uma cirurgia cardíaca. E como é o nome dela? É Natália. Natália. Ela que é Ela impulsionou todo esse movimento. o nascimento dela gerou tudo isso. Nossa, pensa, Gerou são tudo pessoas isso. iluminadas que vêm da família que recebe, de vocês que estão ao redor, que transformam isso, né? O pessoal vai poder acompanhar depois aí pelo Instagram o trabalho que é feito da Amor pra Down, mas como a gente faz coisas lindas, né? Como cada ser humano é importante do jeito que vem, né? E esse movimento de carência, de saber o que fazer, foi o gatilho que levou a eles pensarem, poxa, mas quantas pessoas ainda vão vir depois? E será que vão passar pela mesma coisa que a gente passou? Então não, né? A gente vai se unir e montaram, abriram uma associação. Isso lá no ano 2000. E ela de 2000 a 2008, ela ficou só no papel, ou seja, o grande objetivo era, vamos nos reunir, chamar alguém que saiba falar sobre síndrome de Down, porque a gente quer escutar. Sim. Então se reuniam no sábado, no domingo, nas casas deles, chamavam um médico neurologista, E aí uma outras psicóloga. famílias que tinham essa mesma condição Isso. iam vindo. E aí começou a aderir mais pessoas, né? E chegou um determinado momento que disse, não, nós precisamos começar com um atendimento. Sim. E aí se reuniram, tinha lá um dinheiro lá que um promotor destinou para a conta da entidade. E aí alugaram um cômodo de 2 quartos ali do lado da igreja matriz, perto da igreja matriz, e começaram a atender com fisioterapia e fonoaudiologia. Esse foi o início que Eram ano que 19 foi isso? crianças. Isso foi começaram um atendimento em 2007. Atendimento físico mesmo, né? E aí depois, como que eu entrei na associação? E aí esse meu grande amigo era presidente da entidade, ele é médico veterinário, e eu sou administrador e contador. Na época ainda não era contador. Mas ele ficou desesperado, que começou a ter que prestar conta, porque o recurso era público, e ele não sabia como fazer, e aí precisava dar um banho de gestão na entidade. E aí eu entrei como voluntário na época, né, para ficar 4 meses. 4 meses. Eu entrei com o objetivo de fazer um planejamento, treinar alguém e depois cuidar da minha vida. Nunca imaginei, né, em trabalhar no terceiro setor. E esses 4 meses foram decisivos, né? É o tipo de... às vezes você fica olhando ou fica pensando assim, poxa, né, o que eu gosto de fazer, aonde que eu me encontro, aonde que eu me realizo fazendo alguma coisa. E nesses 4 meses eu, além da docência, né, que eu já tinha encontrado, eu disse, não, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com alguma coisa que faça sentido. Né, que você não trabalhe apenas pelo dinheiro que você ganha. Que tem essa causa, né? Que é importante também, mas ele faz parte, o terceiro setor ele te permite, né, que você ganhe dinheiro e que você Eu acho que tenha a gente uma poderia causa até por falar trás. para quem está ouvindo o que caracteriza uma empresa do terceiro setor. Isso. Acho que isso é importante, porque às vezes eu participo de associação também, tu também, então pra gente é uma linguagem comum, mas talvez para quem está ouvindo é uma novidade. O que é o terceiro setor? Às vezes eu falo terceiro setor, eu olho que a pessoa está me olhando assim.
Isso, para quem está nos ouvindo, então o primeiro setor é o setor público, né? É o setor governamental. O segundo setor é o setor das empresas com finalidade de lucro. E o terceiro setor é onde ficam as associações e as fundações, que são organizações da sociedade civil sem fins econômicos ou sem fins lucrativos. Então elas normalmente têm um propósito social, pode ser da saúde, educação, assistência social, meio ambiente. Pode ser parto. Né? Vamos fazer o nosso Estamos sonhando aqui, a gente está juntando uma força aí com os amigos para isso. Ou seja, uma entidade do terceiro setor, ela nasce ou de um problema social ou de uma oportunidade social também. E eu acredito muito assim no terceiro setor pelo sentido de a política existe, a política pública é importante, inclusive o terceiro setor também nasce da possibilidade do que é feito, mas como é bom quando a gente, enquanto vivente da comunidade, a gente vai agir. A gente vai buscar como resolver, a gente não fica só sentado sempre esperando, é super desafiador trabalhar com esse terceiro setor, mas é muito gratificante porque você vê a transformação dos grupos, das pessoas, assim, né? Se você está com pouca fé na humanidade, vai para o terceiro setor que às vezes tem os perrengues, mas você vai ver, assim, que ali está um fator muito humano, assim, né? A gente juntos vai achando uma maneira de fazer a coisa acontecer, assim. É nesse terceiro setor onde as pessoas criam e desenvolvem os projetos sociais? Exatamente. O terceiro setor, ele vive de projetos sociais, né? E de acordo com o estatuto, ou seja, a finalidade para que você cria aquela instituição. Amor para Down, no caso, é para atender pessoas com síndrome de Down. E eu vou contar uma historinha rápida aqui. Mas o que a gente gosta aqui é a história, fica à vontade. Muita gente pergunta para nós, mas qual é o impacto social que vocês causam como organização que cuida de crianças com síndrome de Down? Ontem, né, eu estava conversando com a coordenadora pedagógica e ela disse assim, ela me contou essa história assim, nós temos a Paola é uma menina, uma jovem, né, que deve ter mais ou menos uns 14 ou 15 anos, e ontem foi a formatura dela, do ensino médio, do ensino fundamental, aliás. E a família recebeu 4 convites para participar dessa formatura. Então eles fizeram uma reunião, porque um convite era para o pai, outro para a mãe, e tinham sobrando mais 2 convites. Eles fizeram uma reunião em família para decidir para onde ia esses 2 convites. Né? Para ver a importância do evento que estava acontecendo. Exatamente. Né? E tiveram assim a convicção de que Amor para Down não poderia estar fora dessa formatura. Olha só. E aí mandaram um convite para a nossa coordenadora e a outra para uma outra profissional que atende a Paola. Então estavam o pai e a mãe e 2 profissionais da entidade, né, lá na formatura da Paola. E a Paola está com a gente desde bebê. Olha só. Uau. Então desde é um marco para todo lá mundo. do início. E essa transformação na vida de cada um, né? Tanto de quem está ali, do profissional que está atendendo, quanto desse bebê, dessa criança que está recebendo esse olhar de desenvolvimento, assim, né? A gente vem antigamente se escondia, né? Se tinha vergonha, né? Assim, as famílias não falavam, né? Não é antigamente, sabe, Camila? Ainda tem. Ainda tem. Tu que está no setor, né? Que trabalha. Ainda tem. É uma coisa para a gente trabalhar. E é uma pena, né? Vergonha. Porque eles são tão bem estimulados, né? Que eles conseguem ter uma autonomia, né? Certa, né? Alguns com mais, então, outras menos. A Paola está alfabetizada, ela sabe ler, sabe escrever, ela vai para o ensino médio agora, né? Quem sabe para o ensino superior, a gente ainda tem poucos que entram no ensino superior. Mas a Paola, ela tem tudo para ter uma vida plena. Sim, ou seja, porque né? vai criando essa autonomia desde pequeno, vai ensinando esse olhar de capaz e essa estimulação, como você pode ter as suas limitações, mas dentro delas você tem a sua vida, porque todos nós temos limitações de algum jeito, né? Algumas físicas, algumas psicológicas, de várias maneiras, né? Mas você poder olhar assim para o ser humano. Deveríamos aprender como lidar, né? Mesmo não tendo, Exato. né? Porque a gente precisa acolher quem é especial ou precisa de... Uma das finalidades nossas é a gente diminuir o preconceito. Né? Então, assim, a filosofia de trabalho é de não colocar essas pessoas dentro de uma instituição e deixar elas lá dentro. Né? Porque toda vez que você institucionaliza uma pessoa, você está segregando ela da sociedade. Então, qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso é que eles estejam em todos os locais da sociedade onde todo mundo está. Sim.
para que realmente eles sejam vistos, eles sejam reconhecidos com as suas qualidades, com as suas limitações, mas que eles estejam lá, né? Na escola, na sociedade, na festa, no clube, no bar, no restaurante, na rua, né? Eu era uma pessoa que antes de entrar no movimento, eu quase não via pessoas com síndrome de Down na rua. Hoje eu saio na rua, eu vejo. E às vezes você olha e não sabe nem o que fazer, né? Que nem nós no parto, a gente só vê gestante. E os meus filhos vão numa escola que eu sei que você conhece, acho que talvez seus filhos passaram por lá porque a gente já trocou isso, no Quintal Mágico, aqui em Balneário. E é uma escola super inclusiva, assim, né? A Mel, que é a diretora, e a dona lá, assim, ela tem esse olhar. E eu olho e admiro, assim, quando eu olho os meus filhos, para eles é outra criança. Eles conversam, mas... Ele fala, não, mas você sabe que ele é especial, por isso que... Então tem aquele... Ele sabe da condição, mas eles têm um amor por aquilo, assim, né? Eles têm esse cuidado, eles não falam tem essa condição para pejorar, para dizer que é ruim, não. Olha, foi por isso que aconteceu, também a gente entende. Incluir, né? E para eles é outra criança só, não tem uma diferença, assim. Eles falam do especial, mas, assim, é uma condição, assim, que... E é um trabalho muito bonito, né? Na verdade, eles defendem, né? Eles defendem. É lindo. Porque eles entendem que aquela pessoa, ela tem alguma limitação. É uma coisa mais humanizada, né? Ou seja, daqui a pouco, né, o teu filho ou a tua filha é um empresário, né? E vai aparecer alguém na empresa dele com alguma deficiência. Então ele vai ter um olhar mais sensível para isso. E é assim que a gente imagina um mundo melhor, né? E assim, tão melhor, né? Que aqui no Angelina tem uma pessoa que empacota as compras que tem a síndrome, né? Exato. E ela é uma querida. Eu tenho visto em outros mercados também. Cada vez que a gente chega e passa por ela para e diz, você tá muito bonita hoje. Nossa, eu digo, quem tá é você, eles de batom toda ajeitada, eles são super né? educados, né? Agora você falou, eu já vi no Bistec também, em outros mercados. Você não chega normalmente e diz como você tá bonita hoje, né? Como é difícil dar um elogio, né? Isso. E ela simplesmente... Né? Isso é muito, muito saudável, né? Ser espontâneo. E eles gostam de dar abraço, eles gostam de conversar. Eles são bem amorosos. Então, às vezes, por exemplo, nós conseguimos nos últimos 2 anos colocar 10 deles no mercado de trabalho. Olha que legal. E tem um que conseguiu a vaga de emprego e ele tinha que lidar muito com o público. E teve clientes, era um setor de gastronomia, né? Teve clientes desse restaurante que reclamaram para o dono porque se sentia incomodado daquela pessoa chegar né? Você está num restaurante conversando com uma pessoa, você não quer que ninguém, né? Às vezes que ninguém te incomode, que ninguém fale, você quer ficar mais tranquilo. Não, e eles vêm, eles conversam, tá tudo são bem. São bem comunicativos. Né? Muito obrigado por você vir aqui hoje. Né? Eles são muito atenciosos. São atenciosos sentido, né? E as pessoas que não preparadas. Conhecem, às vezes incomoda. Mas não é o jeito deles, carinhoso. Então, e esse pedaço do jeito carinhoso deveria ser o nosso jeito também, não? E agora a gente tem uma história também em comum aí no Elas Geram, quando a gente já teve num outro momento nós 3 conversando, fazendo uma visita lá na Mão Pra Down também, conhecendo a estrutura, e vocês encontraram alguém em comum, né, que vocês dois conhecem e que tem uma história de parto também, né? E aí acho que é uma história legal para compartilhar também. Eu não lembro. Que fez o parto contigo, com vocês. A Derli e a Bia. A Derli. A Bia tem síndrome de Down. Isso. Né? Foi um acontecimento para a nossa equipe, porque na época eles não sabiam, ainda neste sábado nós nos encontramos, ela disse, e o susto? Ela sempre lembra, e o susto? Porque no momento do nascimento a Bia nasceu na água, super parto natural, já começou a mamar logo em seguida, né? E a gente viu que ela era um bocadinho diferente das outras bebês, mas como ninguém disse nada e todo mundo se olhava, e não era para dizer, porque quem tinha que dizer era só o médico pediatra, ninguém podia falar nada. Então a gente foi agindo normalmente, naturalmente, né? Sim. E hoje acho que a Bia tem 6, 7 anos, talvez mais. Mais ou menos isso. Né? Acho que 6 anos. Isso. E é uma espoleta, né? E foi um super parto super também, saudável, né? Porque normalmente também, não sei se o nascimento é assim. Porque segundo a Derli, a gente até comentou que ela até conta uma história de que parece que ela iria fazer um ultrassom dias antes e talvez iria identificar isso, porque elas também não sabiam ou não tinham certeza, né? Então talvez o caminho, a forma de nascimento seria outra, né? Mas como ninguém sabia, a gente foi para o parto.
Tanto né? que havia até uma indicação, né, de fazer o parto só em hospital, não estava ali bem claro que era, para fazer no domicílio, mas já tinha uma observação. Já tinha enfermeira obstetra, né, que faz todo o cuidado em casa, mas tinha lá uma observação no ultrassom que a bebê não deveria nascer em casa, né? Por acaso a gente também não fazia o parto domiciliar na época, mas a gente foi para o hospital com esta consideração só, né? Mas e foi assim um aprendizado para nós todos, né? E a forma como a Derli e o pai, né, enfim, né, não me recordo agora o nome do Papis, né, a gente sempre fala Papis, então para não errar, né, mas um amor, uma atenção e foi natural. Sim. Ela chegou e a gente foi cuidando e a Derli também e foi assim, e que bonito, né, porque eu acho que são as histórias, né, que como a sua, enfim, que saem daquela rota, né, e opa, são desviadas aí. E acho que é muito legal. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de parto de pessoas com síndrome de Down, né? O que a gente vê muito relato de famílias, né? E isso falando para médicos, para enfermeiros, para a equipe né, que acompanha ali o parto em hospitais, há uma violência muito grande que se faz na sala de parto, porque quando o médico ele reconhece a criança com a síndrome, né? Muitas vezes ali mesmo na sala de parto a mãe ainda está se recuperando e é comunicado para a mãe quando ela não sabe, né? Olha, o teu filho, usam ainda a expressão mongoloide, né? O teu filho é um mongoloide, ele não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ou seja, há ali uma violência extrema, né? Com aquela mãe que está... Vocês vão receber depois essas famílias, né, lá para ter que ressignificar tudo né? isso. A gente recebe famílias às vezes desesperadas, né? Com uma informação pior possível. E outra coisa, né? A síndrome de Down, ela nasce com uma hipotonia muscular. Então, às vezes, a criança tem dificuldades de dar a primeira mamada. Isso. E às vezes muitas vezes a enfermagem não sabe manipular ou não sabe orientar a mãe nesse sentido. Então, a gente tem esse serviço, né? A gente manda a nossa fono lá para o hospital com um simples exercício. Isso, para a linguinha, para da língua, pronto. A criança já pega no peito da mãe e começa, porque é o primeiro vínculo, né? E hoje vocês têm isso disponível aqui, por exemplo, tem Balneário e tem Itajaí, né? Então, por exemplo, se alguém aqui da região tiver isso ou tem essa condição, isso a gente aproveita para a gente divulgar, para saber como é que faz para ter acesso. Né? Nasceu, como é que eu só ligo lá para vocês, aviso e alguém vem? Como funciona? Isso, normalmente é simples assim, né? Tá. A gente tem o Hospital Marieta e o Ruth Cardoso, e agora o Hospital da Unimed aqui, que é o Santa Luísa, né? Eles têm os nossos contatos. E o que acontece? Quando o médico ou a enfermagem conversa com a família, diz que existe essa instituição, né? E que eles podem mandar um profissional para orientação e a família permite, o hospital nos chama. E a gente vai lá na maternidade, seja a hora que for. Né? Olha. E a gente vai lá e a gente não faz um discurso muito grande, né? O discurso é, teu filho nasceu, ele tem alguma dificuldade, mas, né? Acolhe vocês, isso ele, já é natural mesmo. Acolhe ele agora, dá todo o carinho que você puder para ele, porque é isso que ele precisa agora. Pronto. E depois a gente conversa mais tarde. É isso que a gente faz. E aí consegue fazer esse trabalho de amamentação. Eu tenho na família uma prima do meu marido que teve essa dificuldade de amamentação. O bebê tem síndrome de Down, então muitas vezes pode estar relacionado a essa nossa falta de conhecimento também, né? Então, saber também para quem está assistindo, se conhece alguém ou se está gestando de acontecer, de procurar essa informação, mesmo que não seja aqui na região, com certeza vai procurar por aí, vai ter essa informação, né? E de conhecer, né? Porque nós também não temos casos, mas fomos lá conhecer em Balneário. Agora eu fiquei curiosa para conhecer em Itajaí também, é verdade. o espaço. Em Itajaí, esse ano nós começamos a construir a nossa unidade lá. Olha. Com aporte do governo do estado, né? A gente recebeu 1,5 milhão para construir lá 660 metros quadrados, 2 andares, é o dobro daqui de Balneário. Balneário já é grande. E o nome vai ser Centro Regional de Referência em Síndrome de Down. Nossa, que bonito. Parabéns. A gente está precisando de recurso ainda, né? 750 mil que a gente precisa para terminar a obra.
Mas se Deus quiser, esse ano a gente inaugura lá e a gente manda convite para vocês. Isso é um bom Com convite, certeza. né? Vai sair daqui, vai estar ali o endereço do Instagram para o pessoal acompanhar, para quem quiser ajudar na causa também e para quem quiser se inspirar, né? Porque olha como é que nasceu, né? Às vezes a gente fica achando que tem uma coisa assim, não, mas isso é difícil e na verdade precisa das causas, da boa vontade, da gente se instruir. Eu lembro que quando a gente se encontrou uma vez, tu falou, Camila, o grande problema do terceiro setor é que as pessoas também não querem estudar, não querem se profissionalizar, né? Tu começou a tua fala aqui falando da importância do estudo, até professor universitário. Então acho que isso também é uma coisa legal da gente pensar, assim, existem saídas de fazer organizações civis que não estejam tão atreladas, a gente ficar esperando que venha tudo da política, que venha tudo do setor privado econômico, de tudo isso, assim, né? A gente pode se juntar hoje e fazer, né, várias coisas aí no terceiro setor, né? Eu sempre fui uma pessoa muito crítica do governo, né? Porque o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. Então o terceiro setor é uma oportunidade que a gente tem de deixar o governo um pouco de lado e a gente agir, e a gente ser proativo, de resolver os problemas da nossa cidade, né? Porque se cada um resolver os problemas das suas cidades, fica bem melhor. O mundo vai ser melhor, né? O nosso país vai ser melhor. Também, né? Essa vivência não tem. Sim, a gente participa do Conselho da Criança, Conselho de Assistência Social, Conselho da Pessoa com Deficiência. Lá a gente discute política pública, né? E é muito legal essa participação também. Já fui presidente do Conselho da Criança, do Conselho de Assistência Social do município. Isso também é exercer a cidadania, né? Isso também é porque é tudo voluntário, né? A bacana. gente não recebe nada para estar lá. É voluntário, mas a gente está lá e dá trabalho. Pra caramba, né? É compromisso que a gente assume. Né? Hoje, nós temos uma cidade aqui que cada vez mais a gente tem pessoas acima de 60 anos, pessoas idosas. Sim. Então eu vejo hoje o grande movimento que tem que existir na cidade é de organizações sociais que atendam esse público. Terceiros. Sabe? E normalmente, eu estou começando a me envolver agora nessa área, e normalmente a gente conversa com as pessoas de mais 60, são pessoas que já trabalharam a vida inteira, já estão diminuindo o seu ritmo, já não tem uma energia tão grande como antes, né? E você propor para essa pessoa abrir uma entidade e trabalhar, poxa vida, agora, né? Nessa fase da minha vida, então eu vejo assim que os jovens, as entidades que cuidam de idosos, elas têm que ser tocadas por jovens. Sim, né? É uma então, causa também. Os jovens têm que se engajar nessa causa, né? Sim. E é o que a gente conversou aqui no início, né? É uma oportunidade de carreira, é uma oportunidade de profissão. E dá para ganhar bem também no terceiro setor. Agora você vai falar, isso é importante a gente falar, porque as pessoas confundem isso. Como que faz a captação de recursos? Hoje a gente tem várias formas de captar recursos. A gente tem captação com recursos públicos, leis de incentivo e também tem a possibilidade de você captar sem ser recursos públicos, né? Na área de recursos públicos, a gente tem várias leis de incentivo. Então, tem a Lei Rouanet, tem a lei do Fundo do Idoso, o Fundo da Criança, né? A gente tem aí as fundações que lançam editais, né? De que a gente pode encaminhar projetos para financiar os nossos projetos. E tem paralelo a isso, a gente tem a possibilidade hoje de você trabalhar com um negócio social. Então, o que é um negócio social? É alguma atividade comercial que você tem, ou de serviço, ou de produto, ou industrial, né? Que você comercialize aquele serviço ou aquele produto, mas que todo o lucro que você tiver naquela área, você transfira esse lucro para o objeto social da entidade. Sim, que é reinvestido dentro. Qual é a diferença, assim, talvez para as pessoas entenderem? Uma associação, ela também é uma entidade privada. A diferença é que ela não tem um fim lucrativo, ou seja, ela não vai distribuir lucro. Isso. Ela vai pagar os profissionais que trabalham ali, os colaboradores que atuam. Ela pode receber para quem ela está prestando esse serviço, entregando o produto também, não impede dela receber. A diferença tá que tudo que entra para ela, seja de um fundo, de um recurso público, ou de um recurso privado, ou de uma doação, é reinvestido de novo na entidade e no pagamento dos colaboradores. Isso. Então, por isso que a gente fala que é essa organização da própria comunidade ajudando e adquirindo e pagando ou doando ou fazendo, e a gente mesmo ir mudando o mundo a partir da gente, não ficar sempre esperando isso vir de fora, assim, né? O ano passado a gente teve um benchmarking com uma entidade lá de Belo Horizonte
eles têm uma fábrica de telas de arame na ONG. E a grande parte do recurso que ela utiliza vem dessa fábrica. Então as pessoas que precisam comprar telas para fazer cerca, portões, ela tem uma fábrica lá dentro da entidade e ela comercializa esse produto. Aí o próprio terceiro setor pode servir assim, né, para poder... Para quem compra é legal isso. Porque você está comprando um produto no mesmo preço de mercado, mas ainda está beneficiando uma causa social comprando. Então tem um apelo muito grande de venda também. E para a empresa, existe uma diferença para ela estar fazendo, tirando um valor para beneficiar uma entidade, alguma coisa social, algum desconto nos impostos, algo assim? As empresas, quando elas fazem a doação para esses fundos, o fundo da criança, o fundo do idoso, ou para a Lei Rouanet, ou para a Lei do Fundo do Esporte, todas elas são incentivos fiscais. Então ela deduz 100% do valor que ela está doando. Hoje tem no estado aqui o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, que é através daí do ICMS, daí não é imposto de renda, é ICMS. Então a gente poderia fazer um outro podcast falando só sobre lei de incentivo. Temos que criar alguns projetos. E voltando assim, os profissionais que atuam dentro porque assim, a associação, o que ela vai caracterizar? Ela vai ter uma diretoria. Hoje, algumas vezes já pode ser remunerado ou não, eu recordo que a gente falou, mas uma das características é justamente isso, assim, essa diretoria, essa associação é um trabalho voluntário, mas os profissionais que atuam nela são profissionais e são remunerados, por isso, inclusive, administradores, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é legal a gente falar, para as pessoas saberem que é uma oportunidade também de desenvolver uma carreira profissional, de também ir muito bem remunerados, porque quando você monta um projeto, você coloca a remuneração do administrador, de todo mundo que vai trabalhar lá. Isso não é errado, isso é correto, né? Então tem esse estigma, assim, né? E a gente também sofre um pouquinho de preconceito, porque como às vezes envolve política pública ou mesmo não pública, às vezes acontece corrupções. No terceiro setor também tem muita coisa de vir a verba e de não usar. Apesar de que hoje existe muita lei, a fiscalização é grande, do Thaís sabe o quanto sua para poder botar na contabilidade, mas a gente ainda tem um pouquinho de preconceito, assim, vem essa imagem da ONG, da coisa do política que não vai funcionar. Esse é o lado triste, Camila, né? É o lado triste, porque toda vez que a gente vê uma notícia desse tipo, de que alguma entidade do terceiro setor desviou recurso, ou ela foi utilizada como laranja para desviar recurso, é uma tristeza. Por quê? Porque isso se reflete em todas as instituições. Polui, né? E afeta mais quem? As sérias, as que têm um trabalho sério. Porque todo mundo entra pro pacote. Quando a gente está na frente do empresário, expondo um projeto e pedindo recurso para investimento nesse projeto, há uma, sempre aquela pulga, Será que essa entidade é séria? Realmente vai aplicar o recurso, né? Então, hoje, por que as entidades do terceiro setor têm que se profissionalizar, Porque justamente a gente tem que transmitir essa confiança de um trabalho sério e transparente para que cada vez haja mais investimento no projeto. Sim. Então, esse ano, a Amor para Down, ela conquistou 2 selos de transparência. O primeiro foi o selo da Ambev, que a gente participou durante 2 anos de um projeto que chama VOA, que é um projeto de gestão de organizações da sociedade civil que a Ambev tem. E no final do ano a gente foi chamado em São Paulo, na sede da Ambev, com o CEO da Ambev, entregando esse selo para nós. E no mesmo dia a gente recebeu o selo DOAR, que é uma entidade sem fins lucrativos, que ela certifica entidades que atendem a 52 critérios de transparência. E a gente atendeu 48 desses 52. A gente recebeu o selo A+, ou seja, então que orgulho, é uma série de requisitos que você tem que cumprir para ter esse selo. Então hoje, se você entrar no nosso site, está lá o selo do VOA da Ambev, está lá o selo do AR, que é uma certificação que diz, olha, essa entidade ela tem preocupação com a transparência. Exato, bacana. Sim. Né? E agora eu vou sonhar aqui com vocês. Vou sonhar misturando todo mundo. Numa conversa tu me contou uma vez de um caso que vocês estavam tendo dificuldade de verba e estava quase que para fechar ou desistindo e aí aconteceu de fazer uma reportagem, tu vai me contar como foi isso e surgiu uma grande doação. Então, antes de tu contar, eu vou dizer assim que a gente tem esse sonho, a gente já visitou o Reginato, ele está aqui hoje por isso,
porque a gente tem um sonho de pensar em como trazer uma casa de parto, em como mexer com esse movimento da comunidade também, seja privado, seja associativo, aqui na nossa região, fazer isso. Depois do Reginato responder, tu pode falar um pouquinho sobre isso, porque tá cheio de gente ouvindo a gente. E como diz a frase, né? Quando a gente sonha sozinha são sonhos, se a gente sonha junto vira uma realidade. Então talvez uma campanha que de vez em quando a gente vai falar aqui e que quem dirá, um dia a gente pode sentar aqui na mesa e dizer, ó, aconteceu, saiu, é possível, façam por aí onde vocês estiverem também. Mas acho que primeiro tu pode contar esse caso assim que pra mim é inspirador e depois a gente pode falar um pouquinho sobre as casas de parto, sobre esse sonho que se tem, né? Aconteceu com a unidade de Itajaí, que a gente tem uma dificuldade maior de recurso no município de Itajaí. E isso foi há uns 5 anos atrás, né? Chegou o momento no final do ano que a gente viu que não ia fechar o caixa, né? Ou seja, ia fechar no negativo e a gente era obrigado a fechar a entidade e deixar ao redor de 30 crianças na época, 30 famílias, né? Sem atendimento. E aí, em conversa com o presidente da entidade, disse, olha, a única maneira é a gente apelar, né, para o jornal, para a mídia e dizer, olha, estamos com essa dificuldade e vamos fechar. E aí a gente decidiu colocar a notícia no Diarinho. É um jornal aqui da nossa região, muito lido, né? E a gente expôs os motivos de por que a gente estava com essa dificuldade, né? E no dia seguinte, a repórter do jornal me ligou, olha, tem um empresário que ligou aqui para a redação e ele quer conversar com vocês. E aí a gente marcou a reunião e o empresário fez uma doação de R$100 mil para a entidade, parcelado em 10 mil por mês. Incrível, durante um ano. Eu ouvi essas histórias, assim eu fico arrepiada. E aí foi que a gente conseguiu sobreviver e hoje a gente não precisa mais, né? Mas na época foi um presente de Natal. É uma ideia, então, né? Baita uma ideia. Vou fazer só mais uma fala, então, para te poder falar também da casa de parto. Esses dias eu estava estudando sobre umas teorias econômicas e ele falava assim, as pessoas que trabalham com uma prestação de serviço, com a parte cultural ou de cuidado, elas como que são dispensadas do serviço econômico, não é necessariamente um serviço que produz algo físico que a gente entrega, mas esses serviços de cuidado ao ser humano, seja na educação, seja numa assistência, seja em tudo isso, isso faz com que o ser humano tenha a capacidade de lá na frente produzir algo. Então, por isso que a parte do empresariado, das indústrias auxiliando e fazendo essas doações, é como se esse ciclo se fecha, entende? Eles no futuro vão ser beneficiados também por isso, e como eles são beneficiados com as pessoas que vêm e produzem aqui, isso se devolve assim na área cultural, na área da educação, que a gente cada vez mais deveria ter essas organizações, possibilitando que a própria comunidade, que a própria região pudesse ter essa sustentabilidade. A gente espera muito tudo isso do poder público e ele não dá conta de abarcar, né? Assim, eu digo que é polêmico, mas é quase uma ilusão a gente achar que um presidente vai dar conta de um país inteiro, assim, né? E a gente acaba criando essa expectativa. Imagina a gente para dar conta da casa, do negócio da gente, de uma causa aqui, o quanto a gente precisa dos outros e de fazer. Então essa transformação pode vir mais da gente, assim, né? E que sirva para isso. E é legal quando a gente vê assim, as empresas participando e nós conhecendo um pouco mais disso também, né? É que nem a família, que os pais também participam da escola, né? Dos filhos, quando a comunidade já se aproxima das questões, dos problemas, né? Então isso é muito mais saudável, né? Parece até um resgate ancestral, assim, aquela coisa de você viver em aldeia, você falar, é nossa questão. Não é do outro, não é do presidente, não é do prefeito, é também deles, mas é também nossa. Enquanto eu tô aqui criticando, mas o que eu faço com tudo isso? E nem precisa esperar, né? Tu vê, aqui vocês já se resolveram com empresários, enfim, com outras entidades para esse recurso, então não depende mais do estado ou do município, então a gente pode tocar. E pode ajudar de várias maneiras, você pode ajudar divulgando a causa, você pode ajudar doando, você pode ir lá prestar um trabalho voluntário, ir lá conhecer, como você falou, fazer uma visita, divulgar para outras pessoas, ou se você tem a condição financeira, um empresário, pode procurar uma parceria, fazer um programa, se envolver com isso, assim, né? Mas vamos falar desse sonho da casa de parto, o que tu conhece, onde é que tu já viu que tem, como então, é que... Nós já, acho que em 2008, a Serena ainda não existia, então foi antes de 2012. Eu escrevi um projeto para Brusque, o FIA, para prevenção da gravidez na adolescência. Fundo da Infância e Adolescência. Fizemos um trabalho de 1 ano lá em Brusque, com encontros presenciais, também fizemos palestras em algumas escolas, né?
para o segundo grau, para falar de como que é o nascimento, para falar de parto, né? Que algumas pessoas ainda acham, crianças, né? E jovens acham que existe só cesariana, e para a gente, né, misturar um pouco desse conhecimento. E aí eu me lembro que quando a Camila, conversando com a Camila, na verdade, sempre, né, dos nascimentos, e passa um mês, a gente volta a se encontrar, e aí de novo vem o capítulo, como é que estão os partos? Eu ainda sonho com o centro de nascimento, continuo tirando da cabeça, né? Já tivemos algumas suítes de parto dentro dos hospitais, sabe? Mas a gente tem que andar conforme, né, os protocolos também das instituições, né? Sim. E a ideia, fora já existe isso, sabe? Por quê? Porque os hospitais, na América e na Europa também aumentaram o número de cesarianas, como nós aqui, que é 80%, para lá com 40%, porque o ideal é 10, 15% de cesarianas, né? Segundo a OMS. E aí, como já começou a aumentar feito aqui, lá eles já se anteciparam e criaram esses centros de nascimento. É uma associação, né? De nascimento. Então, eles intermediam. A cliente lá não tem SUS, mas enfim, tem os hospitais, né, menores e os maiores. E eles criaram essa associação para não lotar o hospital menor, né, e ter um modelo de assistência mais positivo e com gestação de baixo risco. Então, quando a gestação tem alguma intercorrência, né, vão para o hospital. Mas se a gestação é de baixo risco, não precisa ir para o hospital. Pode ir para esse centro de nascimento, e o atendimento lá é feito pelas enfermeiras obstetras ou parteiras, né? Se lá tem. Então, a ideia... E hoje no Brasil a gente tem, acho que 3 aqui, mas já são 3, né? Sim. Lá já tem mais de 400, sabe? Sara, não é... São 2 em Brasília, 2 em Brasília e 1 em São Paulo. Em São Paulo tem o centro de parto, né? Mas... A minha intenção aqui era assim, o hospital particular cobra como ele acha conveniente, porque é particular, né, uma empresa, e a assistência não é a ideal ainda. Ela poderia ser mais especializada para isso, né? Ainda tem muitos vícios, os protocolos muito rígidos, e ainda tem muita violência obstétrica, apesar de, durante esses 16 anos, já mudaram muitas questões na área da saúde, né? Principalmente aqui na nossa região. Mas mesmo assim, eu vejo que na nossa rede pública também vão lá parir pessoas que têm, né, um valor que podiam investir, mas não tanto quanto nesse hospital particular, que além de ser bem caro, ainda não é uma assistência a ideal. Né? Então a gente tem meio que 2 extremos, que um lota, aí baixa a qualidade, quem sou eu para falar, né? Mas enfim, é uma realidade do Brasil, né? Até pela quantidade de atendimento, isso, né? O hospital não consegue nem dar a condição também, às vezes. Nós doulas já fomos voluntariar também a rede pública, e durante a noite nasceram 15 bebês. É muito, né? Se a gente pensa que tem 1, 2 médicos para 15, e que o ideal... desumano até com eles, né? Sim, a gente não senta, imagina eles, né? Mas a ideia deste novo modelo de assistência é 1 para 1. Sim. É um médico, uma enfermeira, uma doula. Né? Então, se a gente consegue... E essa é a ideia, né? Que a gente consiga criar, então, com fundo aí, com recursos de algumas empresas. Estamos sendo esse ouvidos centro aí, né? De repente. Isso, para que a gente tenha um local, principalmente que tem uma equipe especializada que se atualizou e que não que cuida para não haver violência obstétrica, né? Porque a gente tem que ter um modelo para as nossas filhas irem parir, né? Eu fico pensando assim, se fosse para eu escolher onde eu vou parir, eu vou escolher uma equipe especializada. Se eu tiver uma suíte PPP, esse é o melhor hoje para a gente ter um bebê, com a preparação, com essa assistência 1 para 1, sabe? Então, a ideia é que a gente possa ter esse espaço e que assim venha para promover um equilíbrio, para que a rede particular se antene e pense, nós precisamos ter qualidade no cuidado, sim, para cobrar o que cobramos, e também desafogue um pouco a rede pública, para que a gente possa então ter um modelo que seja acessível, não seja tão caro, seja realmente mais correto, né? Sim. E a gente vem falando isso, né? A gente fala tanto para quando o casal vai investir no parto humanizado ou na própria preparação. A gente fala do quanto antes a gente puder falar lá na adolescência sobre isso, para que as pessoas se preparem. A gente deveria se preparar para ter filho. Em condições financeiras também, qual vai ser a rede de apoio, quem vai poder ficar com a criança nos primeiros anos.
Toda a psicologia já sabe, já estuda que a base da humanidade está na primeira infância, nos 7 primeiros anos, e é a parte que a gente menos investe enquanto humanidade. Né? Não, quando vai para a escola pública, daí na faculdade eu vou tentar dar a melhor faculdade, seja uma federal, seja isso, lá na minha pós-graduação. E na verdade a base da nossa humanidade da educação está aqui na primeira infância, está no nascimento, está na gestação, está na chegada, está na concepção. Né? A gente falou isso no podcast passado, isso é o que fecha o presídio no futuro. Né? Assim, olhar para isso. Então a gente sonha aqui com isso e quem sabe, né? Esse sonho vai cada vez mais sonha, na realidade. Eu posso dar a minha opinião. Você estava comentando aí, falou sobre o FIA, né? Eu vou falar sobre o que eu conheço, né? Então, o FIA é o Fundo da Infância e Adolescência, e as empresas que doam para projetos desse fundo, elas deduzem 100% da doação no imposto de renda da empresa. Quem pode doar? Empresas de lucro real, né? Só as empresas de lucro real e pessoas físicas também podem fazer a doação pelo imposto de renda. Vocês terem uma ideia, aqui Balneário Camboriú, ele tem um potencial de doação de pessoa física, tira as empresas fora, pessoa física de 5 milhões anuais. Vocês sabem quanto Balneário Camboriú arrecada? 200 mil. Nossa! É muito pouco. E como funciona? Se eu moro aqui na região Balneário Itajaí, tô sabendo então, né, eu pessoa física vou pagar esse imposto, em vez de pagar eu posso fazer uma parte dele a doação direto para a entidade. Como é que eu faço isso? Não é direto para a entidade. Hoje a doação pelo imposto de renda, ele vai para o Fundo da Infância e Adolescência, esse FIA, né, que é um fundo municipal. E aí a entidade ela pode ter projeto aprovado no Conselho da Criança, a gente chama hoje a categoria de projeto chancela, ou seja, o fundo não tem condição de financiar, mas eu, entidade social, mediante um chamamento público, eu apresento o meu projeto, se for de interesse público esse projeto, o Conselho aprova e dá uma carta de chancela. O que é essa carta? É uma autorização para a organização social ir atrás do recurso. E aí, como que ela vai atrás do recurso? Com as empresas de lucro real e com as pessoas físicas que querem aportar para esse projeto. Porque eles já vão pagar esse imposto. A diferença é que em vez dele pagar esse imposto sobre o lucro, ele vai reverter para o fundo para vocês poderem utilizar. Exatamente. Né? Isso é na hora da declaração do imposto de renda. Ele pode ser antes. Para a pessoa jurídica ainda os contadores vão ajudar, mas a pessoa física, né, também vai ter lá a opção de poder doar essa parte. As pessoas podem fazer a doação antes de terminar o ano e aí elas podem doar 6% do imposto devido ou o imposto a receber. Tem muita gente que acha, não, só se eu devo. Não, se eu tenho imposto a restituir, eu posso fazer a minha doação, né? E a Receita ela vai me devolver o dinheiro doado corrigido pela Selic. Uau, bom. Nossa. Certo? É assim, até tem poucos contadores que sabem disso eu também. Eu sabia também. Exatamente. Isso pra mim é novidade. Quando o contador faz a simulação, né, e a pessoa vê, nossa, mas eu vou receber isso tudo de volta corrigido pela Selic, é uma aplicação muito boa. Né? Melhor do que muitas que existem no mercado aí. Nossa, então, como a gente precisa divulgar essas coisas. O único problema é, eu tenho que antecipar o valor. Eu vou receber ele lá na frente. Tem que pagar ele, mas eu ele vai recebo voltar inclusive corrigido. É como se eu estivesse não vai ter aplicando esse prejuízo, dinheiro. pelo contrário. E está ajudando essas organizações. Está ajudando a resolver um problema social da cidade onde eu moro. Sim, que já tem até pessoas que estão trabalhando, não precisa nem me envolver no trabalho. Por isso que eu digo, a gente tem que conhecer o sistema todo para a gente saber de onde a gente vai atuar. Porque cada um tem uma habilidade e uma força, né? Cabe todo mundo. É justamente quando está todo mundo envolvido que acontece, né? Então eu estava pensando nesse projeto que você falou, né? Talvez fosse por aí um caminho, né, de se começar. Escrever esse projeto, registrar a organização social no Conselho da Criança, né? E apresentar o projeto para captação. Sim. E agora falando em captação, eu vou aproveitar, deixa. Uau! E vou aproveitar, o Reginato vai vender o peixe dele, que é muito bem merecido, e as pessoas precisam saber que isso existe. Você nesse caminho do terceiro setor também tem a Anelo. Né? Conta para nós como nasceu, né? Tá nascendo ainda, mas o que te levou a trazer a Anelo para o mundo? Como é que funciona? O que você aprendeu nesse caminho? Assim? Então, Anelo é um nome italiano, né? Que significa anel, que é a intenção de você unir interesses, né? Como que surgiu isso? Surgiu eu participando dessas reuniões dos conselhos da criança, Conselho de Assistência Social. Eu sentei na frente de muitas pessoas
que eu via no rosto uma vontade imensa de mudar o mundo, de mudar alguma coisa, mas que faltava conhecimento, porque às vezes nem sempre a vontade da gente é suficiente. Sim. Né? Tem que unir ela ao conhecimento, é isso, e a prática. E a contabilidade, ela veio nessa experiência, disse, poxa, mas a contabilidade numa organização social, ela é um fator super importante, porque ela pode te dar benefício de isenção de impostos, ela tem que ser uma contabilidade diferente do que ela a contabilidade faz o comercial. da empresa também, é uma né? contabilidade, da instituição. praticamente uma contabilidade pública, é um balanço social que você tem que fazer, né? E os contadores hoje em dia, quando uma entidade procura um contador para fazer essa contabilidade, ele usa um plano de contas de uma empresa comercial. E não é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? E aí eu, diante desse sentimento que eu tive, eu resolvi fundar a Anelo, né? Anelo Empreendedorismo Social, que é justamente para ajudar as pessoas que têm o interesse, né, em fazer alguma ação social, alguma mudança social, alguma mudança de impacto, e que precisam de conhecimento para isso. Então, ainda ontem à noite, né, eu estava falando para a Camila, eu estava conversando com um grupo de Urubici, né, que tem uma organização social que trabalha no contraturno escolar, e eles estão, assim, a gente fica meio perdido, sem saber para onde ir. A pessoa tem muita boa vontade, mas como é que eu chego no mundo? Como é que eu recebo recurso? Por onde eu organizo, né? E às vezes isso é um fator que leva a pessoa a desistir. Sim. Né? Eu disse, não desistam, o caminho é longo, ele é duro, né? Ele Mas demora ele é para você ter resultado, demora, mas ele vem diante da tua persistência, né, de seguir aquele caminho. Então, e a Anelo ajuda como nesse sentido? Então, por exemplo, as pessoas estão se organizando, tem uma associação, né? O que a Anelo presta? Né? Ou ainda não tem. Mas o que a Anelo pode prestar de serviço, então? Então, a gente trabalha com essa assessoria de orientação, de planejamento, de elaboração de orçamento, de elaboração de projeto, de captação de recursos. Ela nasceu também com o objetivo de ser uma contabilidade para trabalhar só com o terceiro setor. Eu acho que talvez no ano que vem a gente comece. Sou parceira. Aí com já temos o nosso primeiro projeto. Uma amiga aí que pode assumir essa área, né? Então talvez a gente comece o ano que vem já com o escritório de contabilidade também, porque os contadores não querem fazer contabilidade do terceiro setor, porque dá muito trabalho. E os contadores acham que a organização ela não pode pagar. Isso, tem esse preconceito, né? Parece que não tem dinheiro. É porque a maioria das entidades vão pedindo favor também, né? Então a gente tem um outro caminho que é possível, né? E que é possível remunerar bem o contador, é possível você ter um trabalho bem feito. Eu acho que isso é uma das lutas do terceiro setor. Eu estou numa associação e às vezes as pessoas que vão entrando têm essa visão, não, mas poxa, o fundo vai cobrar, mas a gente está pagando tanto. E no fundo a gente tem que trazer a prosperidade também, a gente tem que trabalhar na captação de recursos, mostrar bem a causa para que o dinheiro possa vir, ser criativo na captação, mas não é remunerar mal não, pelo contrário, a gente tem que remunerar tão bem, tanto quanto uma empresa privada, quanto, né, a gente não tem que ficar atrás nesse sentido, assim. Exatamente. São estruturas diferentes, mas essa questão de valorizar o trabalho, de remunerar, precisa ser trabalhada igual em todo o setor, né? E aí vocês ajudam nessa construção da captação de recurso, né? No plano de captação, né? Ou seja, aonde que a organização, diante do que ela quer fazer, aonde que estão os recursos disponíveis, né? Aonde que ela pode receber porque investimentos. Lá pelo Amor para Down, quantos anos tu tá fazendo isso, né? Quanto know-how que tu tens anos, aí? 13 então anos. É conhecimento de lei, de fundo, de tudo isso que tu pode estar partilhando aí através desse Só trabalho. para dar uma ideia, quando a gente começou há 13 anos atrás, a entidade ela tinha uma receita anual de R$190 mil. Já não era pouco, já era uma receita bem boa, né? Mas atendia 30 crianças. Né? Hoje a gente esse ano nós vamos, porque teve o aporte do governo do estado para a construção, nós vamos já fechar o ano com mais de 4 milhões captados. E atendendo 103 crianças hoje, né? Coisa boa, então, né? era uma coisa que os fundadores sucesso, lá isso é muito legal, nunca imaginavam que ia se tornar esse tamanho. Né? Hoje os fundadores vêm às vezes visitar a entidade, mas quem é esse casal? Eu não conheço esse, não conheço aquele. Pois é. Está crescendo, né? Já foi, né? Todo mundo se conhecia. O terceiro setor é o terceiro do futuro, assim. Ele é muito promotor tanto para fazer carreira quanto para mudar a humanidade, assim.
Talvez hoje o podcast vai até tá trazendo mais esse sentido, mas para quem ouve a gente também poder... a gente está aqui sempre compartilhando as histórias de parto, como humanizar, como mudar esse nosso sonho. Isso é uma parte disso também, a gente não ficar só esperando, né? A gente na própria sociedade se organizando e buscando saídas, né? Fica para nós, tudo que tu tá compartilhando, fica para quem tá ouvindo, né? Se alguém quiser ajudar com alguma coisa ou tiver interesse, vai o contato também do Reginato, a gente pode colocar lá o contato da Nelo depois, na hora da produção, nossa querida produção tá aí, faz um capricho pra gente, para as pessoas saberem que existe, entrar em contato, e eu acho que esse é o intuito do podcast, ouvir a história das pessoas. A mim sempre me toca isso, assim, ver as decisões, como o caminho vai construindo, como uma coisa está ligada com a outra, né? Uma coisa que você fez lá no começo da vida, que vai se encontrando, e a gente volta a encontrar pessoas e possibilidades. E volta a falar de parto, viu? Sempre a gente fala de parto e nascimento. Porque todo mundo nasce. Viu? Né? Sempre tem alguma coisa vinculada, né? Esse início de vida, da vida, né? Do ser humano, né? E eu fiquei muito feliz na época que nós nos conhecemos, né? Que é a Camila, falando desse sonho, né? Me levou lá porque ela tinha que me apresentar alguém que ia me ajudar a captar recursos. Isso, vamos sonhar mais, vamos botar mais alguém nesse sonho. E foi muito legal porque, claro, na época não tinha, né? Tempo, enfim, condições. Mas agora pode ser um projeto para 2023. Sim. Porque já está no sonho faz tempo, assim, né? Já está no forninho faz tempo e a ideia era... Eu tenho minha contadora, né? Já tive... tenho minha empresa e tive já a conta jurídica e a minha contadora disse, tu tinhas que fazer um trabalho social, tinhas que ter uma ONG, tinhas que ter um serviço assim, né? Porque eu gosto de trabalhar em equipe, arrumo trabalho para todo mundo, né? E gosto disso, acredito, né? Nessa missão então fiquei bem contente e empolgada, né? Por saber que eu não preciso depender de estado e município, pelo menos inicialmente, porque às vezes você não quer fazer esse vínculo, né? Quer ficar um bocadinho mais independente e trabalhar com a comunidade, seria assim 10 com estrelinha, né? Sim, é real, né? E é possível. Né, tem um caminho para trilhar, mas então que o conteúdo que a gente compartilhou hoje sirva, né, de inspiração para a gente continuar batalhando nesse caminho, encontrando mais pessoas e daqui a pouco concretizar, mas para que as pessoas que estejam ouvindo também, né? A gente sempre fala, com a internet hoje, né? A gente pode estar sendo ouvido do outro lado do mundo, né? Pode ter gente aí ouvindo de tudo quanto é canto, que isso que a gente está aqui plantando sementinhas, esse é o intuito do podcast. É plantar essas sementinhas, é conhecer as histórias das pessoas, é ver que é possível, é voltar a sonhar. Esse mundo anda divulgando tanta coisa ruim, né? A notícia aberta às vezes é tão trágica, só traz história ruim que a gente vai... Se bobear, a gente perde a fé na humanidade, né? E aqui não, aqui a gente quer compartilhar a história de vida. A vida ainda tá vindo, tá acontecendo. Quer contar, né? Essas crianças todas que estão chegando no mundo aí. Você quer emoção maior, né? Esses dias eu estava na minha sala trabalhando, daí tem o Mayan. O Mayan é um menino que tem hoje 6 anos de idade, mais ou menos 7 anos. Ele estava saindo do atendimento, ele passou pela minha sala e eu tenho um quadro branco na minha sala. Eu disse assim, oi Mayan, como é que vai? Tudo bem? E aí ele tinha saído da psicopedagoga, né? Você já aprendeu a escrever? Ele, sim. Você pode escrever o teu nome aqui nesse quadro? Aí eu dei uma caneta para ele foi lá e escreveu o nome dele certinho, Mayan. Você quer, assim, são coisas simples, mas para quem não sabe o que está por trás disso, para esse menino chegar, chegou nessa construção. Um menino com deficiência intelectual, que muitas vezes é escondido num quarto escuro, é afastado porque ele é mongoloide, ou porque ele não vai aprender a ler, porque ele não vai, ele não vai dar nada na vida. Não. A gente tem que humanizar isso aí. Consegue chegar lá, é muito trabalho, são conquistas pequenas, mas pequenas para quem não sabe o que está por trás, são conquistas muito grandes. É aquele pagamento que você sabe que você está recebendo, né, quando ele colocou ali. Exatamente. É acreditar. Então, e o primeiro passo é sonhar. A gente está sonhando, a gente está no caminho, a gente vai chegar lá. Então, acho que a gente vai finalizando aqui, agradecendo mais uma vez a tua presença, Reginato, né, Sara. Eu sempre sou muito feliz. A cada final de podcast eu digo, nossa, é isso aí. É isso que eu vim fazer quando eu recebi o convite. Muito obrigada. Grazie. Vamos nos encontrar mais em 2023 também. Vamos botar para frente esse projeto. Vamos colocar, e convido quem quiser sonhar junto, né? Camila já falou que mandem mensagens aí pra gente. Pra gente poder. Quem quiser contatar o Reginato também, o trabalho que ele faz, conhecer a Mocradal. Que lindo nome, Anelo. É isso, estamos indo pro mundo. Até o próximo episódio. Até, tchau. Tchau.